Doa ou não, as nossas necessidades, elas não são apenas questões sociais, políticas, econômicas, de desigualdade. Elas também são um efeito do nosso padrão de comportamento, do nosso padrão de crenças e, é claro, tudo isso forma um campo eletromagnético que determina o nosso padrão de frequência. Esse é o tema do vídeo de hoje. Como que a gente pode ter um conhecimento mais aprofundado sobre o que, que é um campo eletromagnético, sobre qual que é a influência que isso tem prática na nossa vida, para a gente poder realmente ir aprendendo a um dia de cada vez a gente ir transformando a nossa vida. Porque assim, não existe uma fórmula mágica para a gente realmente transformar a nossa vida. É um dia de cada vez. Vai levar meses, vai levar anos essa transformação. Sabe? Então a gente vai precisar estudar muito, vai precisar se dedicar muito, vai precisar se esforçar bastante, ter disciplina. É assim mesmo, não tem, né? Essas coisas de ficar vendendo essas fórmulas na internet são as pessoas que não têm responsabilidade para com as outras. Porque, no fundo, as pessoas sabem que precisa de muita dedicação e de muito esforço e que às vezes leva muitos anos uma mudança, ok? Então, assim, é, a questão é, quando a gente vai se permitir a estudar a física quântica, que a gente vai descobrir através das pesquisas e dos estudos dos dados científicos? Que tudo, tudo o que existe cria um campo eletromagnético. Um campo eletromagnético é exatamente o quê? É um campo de força, de energia que envia uma informação, então é como uma antena que está mandando um sinal para um lugar e ao mesmo tempo ele recebe o sinal do ambiente. Então é uma antena que envia e que recebe sinal. E a nossa frequência, né, que é o perfil do nosso campo vibratório, é exatamente a soma total de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos e de todos os nossos comportamentos, conscientes e inconscientes. Todos aqueles que a gente percebe que está fazendo e aqueles que a gente não percebe que está fazendo. Então, quando soma tudo isso, dá um cálculo, dá um número, e esse número vai ser basicamente a nossa frequência de vibração. Isso, por exemplo, é o que dá a gente, é o que permite a gente entender como que, em uma festa, imagine uma festa, a festa da empresa. Festa da empresa, aí tem aquele grupinho, que é a galera que tem determinados assuntos, determinadas conversas, determinados hábitos, determinado estilo. Do outro lado, na mesma festa, tem um outro grupinho que não se interage com aquele, não consegue compreender aquele, se conectar, às vezes se relacionar com aquele, e tem outros assuntos, outras ideias, outros hábitos, outras coisas. E depois ali do lado tem um outro grupinho, outro grupinho. O que acontece? Esses grupos, eles se formam exatamente pelo quê? Pelo eletromagnetismo. Então a gente se atrai pelas pessoas que têm um eletromagnetismo parecido com o nosso. E como o eletromagnetismo, né, o padrão vibratório da pessoa, ele é uma soma do que ela pensa, do que ela age e do que ela sente, a gente vai acabar se atraindo por pessoas que são parecidas com a gente a nível de pensamento, de sentimento e de emoções. Claro que não é totalmente igual, mas existe ali uma coisa em comum muito forte. E as pessoas que a gente não se sente bem perto dela são as pessoas que, obviamente, elas vão pensar diferente, sentir diferente, agir diferente, então a gente já sente até aquela coisa que repele a gente. E o que acontece então? Isso faz com que, quando a gente está passando por dificuldades em nossa vida, a gente vai ter um padrão vibratório que vai nos aproximar de pessoas que estão passando por dificuldades. Quando pessoas estão passando por dificuldades e não estão conscientes de que essas dificuldades, que esses desafios, eles estão relacionados com padrões de comportamento, claro que sim, existe toda uma programação cultural, existe toda uma sabotagem social, existe toda uma desigualdade social, eu sei que existe tudo isso, eu sei que tudo isso é real, eu sei que tudo isso está acontecendo. Mas a grande questão é, mesmo em situações que isso está acontecendo, tem pessoas que elas quebram esse modelo de pensamento, esse modelo de sentir, esse modelo de agir, elas vão por outros caminhos se esforçando. Não estou dizendo aqui que as pessoas não estão se esforçando, as que estão nessa situação, eu só estou dizendo que é o que acontece com determinadas pessoas. Elas se esforçam para agir de um jeito diferente, estudar coisas diferentes, pensar sobre coisas diferentes, sentir sobre coisas diferentes, se relacionar com pessoas diferentes e elas vão rompendo essas barreiras. E o que acontece então? Quando a gente então tá com as nossas dificuldades,
a gente vai acabar encontrando pessoas que estão naquele mesmo campo de magnetismo. Então, se a gente intencionalmente não entende isso e não saca isso, a gente sempre vai estar se relacionando com pessoas que não vão poder trazer a oportunidade da solução pra gente. Por quê? Porque elas estão no mesmo padrão de desafio que a gente e elas não sabem resolver, porque se elas soubessem, elas estariam em outro tipo de ambiente, em outro tipo de situação. Então, por isso que tem algumas questões até culturais, né? De que as pessoas falam: olha, você é a soma das 5 pessoas que você mais se relaciona. Ó, você quer mudar a sua vida? Mude os seus ambientes, comece a estar em outros ambientes, com outras pessoas, com outras ideias, com outros papos. Isso tudo é verdade. Porque conforme você vai para um outro lugar, você vai se sentir estranho lá de início. É natural, por quê? Porque você não tem o mesmo padrão eletromagnético que aquelas pessoas. Então as ideias não vão bater, os sentimentos vão ser diferentes, você pode se sentir às vezes pequeno, pequena naquele tipo de lugar, naquele tipo de situação. Então, quando a gente, por uma série de crenças, por uma série de regras, de medos, a gente evita se expor a essas situações de diferença, aonde a gente vai encontrar pessoas que pensam além daquilo que a gente pensa, pessoas que estão indo além daquilo que a gente já foi, a gente não vai enxergar novas oportunidades e novas possibilidades de solução para os desafios que nós estamos procurando. Porque quem está nesses outros lugares, quem saiu já desse tipo de situação que nós estamos, conhece quais são as respostas, quais são as percepções, quais são os caminhos para sair daquele tipo de desafio. Por isso que elas não estão mais naquele tipo de situação. Porque se elas não conhecessem, elas também estariam ali. Então, se aproximar dessas pessoas é exatamente romper o nosso padrão de crenças, romper o nosso padrão de comportamento, romper o nosso padrão de medo, de inseguranças, porque a gente vai acabar sentindo uma certa insegurança em alguns momentos, enquanto a gente está se adaptando, mas ao a gente se abrir para esse novo e estar com essas pessoas, a gente vai começar a ter outro tipo de modelo de pensamento. E aí é onde que a galera fala: mude a sua mentalidade, que tudo vem mudando depois como consequência. Porque não é somente mudar a mentalidade, obviamente isso vai ter que refletir no comportamento. Só que mudar a mentalidade é o que começa a mudança, que vai, em algum momento, né, transbordar no sentido de você se comportar de uma maneira diferente. Claro que você vai precisar escolher se comportar de uma maneira diferente. Então, quando você amplia mais a sua consciência de que a realidade ela funciona dessa forma, de que então as nossas necessidades elas têm a ver com as crenças que a gente tem, com o padrão de comportamento que a gente tem, com o padrão de vibração que a gente tem, com o padrão de sentimento que a gente tem, e que se a gente não romper essa barreira e começar a se relacionar com outros perfis de pessoas, para a gente aprender a pensar, a agir e a abrir mão daquilo que a gente acha que era o melhor e ir para algo diferente, a gente não vai romper a barreira que a gente precisa romper. Então veja, exige aceitação de que a gente chegou no teto do que a gente pode naquele grupo de pessoas, existe desapego para a gente proceder, seguir em frente e soltar aquelas conexões. Exige também o quê? Exige humildade, da gente aceitar ir para um lugar onde a gente sabe menos do que as pessoas que estão lá. Então, aceitar se colocar num lugar onde eu vou aprender e não vou mais ensinar. Então, tudo isso, sabe, é a gente soltar o nosso padrão anterior de vibração, de pensamento, de sentimento, de emoções, de comportamentos e adentrar um novo padrão. E com o tempo, por isso que eu falei, vai levar meses, anos, às vezes, uma transição, uma mudança. Mas com o tempo, essa mudança persistindo, vai chegar um momento que eu vou começar a estar pensando, estar enxergando as oportunidades e as possibilidades igual aquelas pessoas, estar tendo comportamentos que são coerentes com os comportamentos que aquelas pessoas vão ter. Não que eu vou perder a minha identidade, vou ser uma cópia daquelas pessoas, mas eu vou me inspirar e eu vou modelar aquelas pessoas. E ao fazer isso, obviamente, a minha realidade ela vai mudar. Então, assim, vai exigir que eu estude mais? Com certeza. Vai exigir que eu me dedique, que eu tenha disciplina, que eu tenha comprometimento? Com certeza. Vai exigir que eu tenha responsabilidades, que eu tenha respeito, que eu tenha ética, honestidade? Com certeza. Porque você vai precisar, né, se relacionar com pessoas que estão num nível de responsabilidade maior. Porque esse também é um outro ponto que a gente precisa ter muito claro, que é assim, níveis de responsabilidades maiores trazem capacidades e oportunidades mais prósperas. Então, assim, não é que as pessoas que estão passando por dificuldade não tenham responsabilidades.
elas têm muitas responsabilidades, mas quando elas aceitam ampliar o tipo de responsabilidade que elas têm, elas podem alcançar outras oportunidades. Aí talvez você vai falar: "Ah, mas no mercado de trabalho, se a pessoa fizer isso, as empresas vão explorar ela". Ok, ela talvez possa fazer isso fora do emprego dela CLT, de uma outra forma, encontrando um outro caminho. Hoje a gente tem a internet, a gente tem muitas possibilidades, a gente tem a rua, o mundo está acontecendo, tem muitas oportunidades por aí. A grande questão é, se a gente não rompe o modelo mental de limitação, a gente não consegue alcançar essas outras transformações. Então, assim, não é fácil, não é simples, não é, tipo, gostosinho. É desafiador, mas é possível, é verdadeiro, é real, acontece. As pessoas que alcançam, elas estão aí para falar pra gente e elas estão aí para ensinar a gente. E quando a gente estuda e vai atrás, a gente descobre que existem modelos, existem meios, existem caminhos que funcionam. Não quer dizer que o caminho vai funcionar do jeito que funcionou para o outro exatamente pra gente, mas ali vai ter alguns insights, alguns toques que a gente vai pegando e que vai funcionar e outros não vai, e a gente vai aprendendo com outros e outros e pegando informações. E é assim que é a vida, né? Quem vai seguindo em frente, vai perguntando e vai se abrindo para as oportunidades, a vida vai se abrindo também pra gente. Então, reflita sobre isso, tá? As suas necessidades, ela tem a ver com as suas crenças, com o seu padrão de comportamento. Se você acertar mudar isso, mudar o seu magnetismo, se conectar com outras pessoas, mesmo que seja estranho no começo, você vai perceber que no momento certo as coisas elas vão mudar. Sem fórmula mágica, mas elas vão mudar, ok? Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e deixa o seu like porque ele é muito importante aqui pra gente. Tchau, tchau.